É isso, Colombo, Roberta e a todo mundo que está aí no Novo Dia, muito bom dia. Ministro, obrigada por nos receber aqui gentilmente no seu gabinete, aqui no Ministério da Agricultura. Eu quero saber de Plano Safra, que foi anunciado essa semana. Quero saber, claro, do preço dos alimentos no mercado, como o próprio preço do arroz. Mas, para início da entrevista, eu quero a sua avaliação. Qual o impacto para a agricultura a partir da demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Justamente ele, que é alvo de muitas críticas quanto à deficiência na gestão ambiental e um discurso pró-ruralistas, pró-madeireiros. Olha, o ministro Ricardo Salles cumpriu aí esses 2 anos e 6 meses de governo, né? Fez um bom trabalho. É uma pasta muito difícil, né? O meio ambiente, principalmente no momento em que o mundo todo discute. O ministro deixa aí um legado e eu quero aqui só reafirmar que a agricultura não pode ser a vilã do meio ambiente. Então, o trabalho conjunto que nós fizemos, é claro que temos coisas para resolver ainda no Brasil, mas o ministro deixa e o governo continua, é uma coisa normal, né? O presidente chama os seus ministros, convida, e também o ministro Ricardo Salles achou por bem deixar o governo nesse momento. Em algum momento até chegaram a prever uma junção da área de meio ambiente com a agricultura. A senhora acha que isso é possível ou são duas áreas muito diferentes e que não tem como casar para morar assim dentro da mesma casa? Eu acho que no tamanho do Brasil, né, que é um país continental, é muito difícil. Na Inglaterra é junto, né? No Reino Unido, o meio ambiente e a agricultura é o mesmo ministério. Tem outros países, mais 2 ou 3 países que também têm essa estruturação. Aqui no Brasil é muito difícil. E meio ambiente não é só agricultura, meio ambiente é saneamento, todas as questões urbanas aí relacionadas com o meio ambiente, com emissões de CO2, enfim. Eu acho muito difícil fazer essa junção e acho que foi acertado não ter feito quando entrou o presidente Jair Bolsonaro, houve essa possibilidade, mas realmente depois se ficamos aí com 2 ministérios que trabalham transversalmente, né? Mas o Ministério do Meio Ambiente é muito mais do que só cuidar da agricultura. Colombo. Ministra, bom dia mais uma vez. Uma das críticas mais frequentes ao ministro Ricardo Salles era ligação dele com o agronegócio, não é? O novo ministro foi conselheiro muito tempo da Sociedade Rural Brasileira, ou seja, também tem vínculo com o agronegócio. A senhora acha que o vínculo entre meio ambiente e agronegócio tem sido bem aproveitado pelo governo Bolsonaro ou o Brasil abre brecha para que o nosso agronegócio seja atacado de maneira muitas vezes não fundamentada, mas de outras vezes muito bem fundamentada por permissividade excessiva a esse setor de atividade econômica que a senhora representa no governo? Olha, eu acho que não, né? O Brasil é um país que tem leis muito consolidadas sobre meio ambiente. Na nossa área, na área da agricultura, nós temos o Código Florestal, que foi seguido, tem sido seguido e vai continuar sendo enquanto ele for uma lei. As leis são feitas para serem obedecidas. Eu não vejo nenhum prejuízo dessa conversa transversal para o desenvolvimento. Eu acho que nós temos aí que o Ministério da Agricultura, por exemplo, recebeu o Serviço Florestal Brasileiro, que é o quê? É o cadastro ambiental rural de todas as propriedades e que hoje nós estamos agora nesse semestre, há um mês atrás, nós lançamos aí um programa que vai ser o programa de mostrar exatamente o que se tem nas propriedades rurais, que é o CAR dinamizado, que os estados é que têm a obrigação de fazer e que nós, o governo federal, hoje
colocou uma ferramenta à disposição, uma plataforma de regularização ambiental, que nós colocamos aí para todos os estados que queiram aderir. É voluntário, né, porque o estado, os estados são soberanos na análise desses cadastros para ver quem está conforme e quem não está, para poder ir para o PRA, que é o próximo passo do Código Florestal, que aí você fazer enfim, a continuidade. Quem precisa corrigir alguma coisa, fazer reserva, problema em APP, então é a possibilidade de você avançar depois que você tem o seu CAR analisado. E isso está muito ligado com crédito, né? Cada vez mais a exigência para que os produtores estejam com esse CAR analisado, né, para obter crédito, inclusive crédito mais barato. No Plano Safra agora, nós fizemos uma programação na linha do ABC+, que é um programa de agricultura de baixo carbono, onde nós dobramos a quantidade de recursos para aqueles que aderirem, né, a essas práticas mais sustentáveis na agricultura. É isso, a gente volta ao estúdio com uma pergunta da Roberta. Oi, ministra, bom dia para a senhora, obrigada por nos atender. De que forma a senhora acredita que a nossa imagem internacional, a nossa credibilidade também em relação às políticas ambientais pode ser melhor trabalhada com essa troca de ministério, pode ser desenvolvida a partir de agora também? Roberta, eu acho que a nossa imagem nós vamos mostrar com o que nós temos de bom na agricultura brasileira. Hoje, né, a gente tem aí, eu não canso de dizer, e quando vou lá fora tenho dito isso todas as vezes, o Brasil tem uma imagem ruim porque muitos querem vilanizar a nossa agricultura, que é uma das mais sustentáveis do mundo. Eu não vou dizer que é a mais, mas nós temos ótimos exemplos. Temos algo a corrigir? Claro que temos, mas isso vem sendo feito. O agricultor, ele tem uma consciência ambiental, porque ele sabe que o meio ambiente, né, a preservação das nascentes nas suas propriedades, nós temos 26% de área preservada dentro das propriedades rurais do Brasil. Nós já temos esse número. Pode ser que falte em uma, em outra, mas no total, né, nós temos mais de 26% de área preservada dentro das propriedades privadas. Onde tem isso no mundo? Então, a gente tem que mostrar com dados, né, dados concretos, o que nós temos de bom no Brasil. E nós temos muita coisa boa no Brasil. Temos mazelas a corrigir? Temos. Todo mundo tem. Não é só o Brasil, o mundo inteiro. Eu quero ver alguém colocar o Código Florestal brasileiro na Europa. Não vai funcionar. Eles não têm mais. Eles estão há 2000 anos produzindo matas ciliares, estão reconstituindo. Nós temos isso, preservamos isso e fizemos porque havia já. O Brasil é um país que preservou desde quando se começou a falar e a ver os efeitos do desmatamento próximo às margens de rio, a ciência nos trouxe isso e aí esse código foi debatido 10 anos no Congresso Nacional. E hoje nós temos aí o produtor rural brasileiro sabendo da necessidade de preservar e conservar. E isso não tem nada de descasamento com a produção. E tem uma relação entre preservar e conseguir ir ao banco para obter crédito, né, para o financiamento. Cada vez mais, né, o setor financeiro, cada vez mais, né, isso é uma tendência mundial, né, de que as instituições financeiras, primeiro, é fazer cumprir a lei. Né? Então, o produtor rural, se ele cumpre o Código Florestal brasileiro, ele está dentro das leis e cada vez mais o crédito vai exigir essa consciência do produtor rural. Ministra, eu queria saber da senhora o seguinte: no ano passado, praticamente todo tomado pela pandemia, né, o setor do agronegócio cresceu cerca de 25%. Segundo os dados do PIB desse primeiro trimestre aqui, é o agronegócio que continua, de certa forma, carregando o país nas costas, né, com um crescimento muito acima da média de outros setores de atividade. O preço dos alimentos tem incomodado muito os brasileiros e pressionado a inflação por outro lado, né? Uma hora é o arroz, outra hora é o tomate, outra hora é o feijão.
por que essas duas coisas estão casadas, né? É correto imaginar, supor que o crescimento do setor acontece porque há mais coisa sendo produzida, né? Me parece óbvio, mas por que o preço aumenta para o consumidor final, hein, ministra? Rafael, isso toda a vida foi assim, né? Os produtos, na época lá atrás, você é jovem ainda, mas na época do Delfim Neto se falava no aumento do chuchu, que né, tinha efeitos aí na inflação, enfim. Hoje nós temos o Brasil produzindo muito, né, produzindo cada vez mais. A inflação dos alimentos aconteceu não só no Brasil, no mundo todo. Houve um desequilíbrio aí na oferta de produtos e também nós tivemos o arroz, por exemplo, que foi um caso, né, emblemático, mas estruturante. Não teve nada a ver com a pandemia, vamos dizer, a princípio. Houve aí um período de falta de incentivo à produção de arroz. O arroz ficou muito barato no Brasil, muita gente saiu fora da produção, né? Então, nós tivemos aí um decréscimo de oferta de arroz e aí, na pandemia, houve uma mudança de hábito, né? Se consumiu mais arroz, né? Então, o que aconteceu? O preço subiu. Nós tivemos também uma alta dos insumos, agora mais ainda acentuada neste momento, né? Tivemos aí uma demanda mundial por alimentos. E o Brasil é um grande fornecedor, é um grande produtor e fornecedor de alimentos para mais de 200 países no mundo. Então, houve aí esse desequilíbrio. Mas as coisas começam, vamos dizer, mudança do patamar também das commodities mundiais. Hoje nós temos de novo um boom das commodities, como aconteceu lá em 2007. Então, está havendo aí uma mudança, né, global, né, no preço dos alimentos. Nos Estados Unidos tem lá agora um aumento também das carnes muito acentuado. Mas isso volta. O arroz já voltou. O arroz, agora eu não sei quando é que ele vai voltar na prateleira do supermercado, mas para o produtor o preço já caiu bastante do que foi o ano passado. Então, a gente agora vai acompanhar com as carnes também estão diminuindo de preço, né? Teve aí uma diminuição do preço do frango. Então, essas coisas são assim. Isso sobe depois. Agora, o que é que nós podemos fazer? Qual é o remédio? Qual é a ferramenta para isso? É produzir mais. Aumentar a oferta, é claro que aí os preços vão se equilibrar. Aí do chuchu para o arroz, né, a diferença é enorme, chamou muito mais atenção, porque o chuchu agrada alguns paladares, outros não, mas o arroz, né, ele é a estrela na mesa da maioria dos brasileiros. A gente volta aí ao estúdio com mais perguntas. Pois é, chuchu a gente dispensa fácil, né, eu pelo menos, o arroz é um pouco mais difícil. Exatamente. Eu só queria lembrar antes Vai que tem aí uma dieta. Antes da pergunta do Gustavo Uribe, viu, ministra, a senhora lembrou o ex-ministro Delfim Neto, né, que já foi ministro da Agricultura. Ele nos acompanha todos os dias aqui no Novo Dia. Enfim, trocamos mensagens frequentes aqui. Foi muito, muito boa a lembrança que a senhora fez do ex-ministro Delfim Neto, que está sempre nos ajudando aqui nesses temas mais áridos, ligados à economia, à agricultura também. Mas aí de Brasília, viu, ministra? O Gustavo Uribe, lá da nossa redação, quer fazer uma pergunta para a senhora também. E aí, Uribe, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todos, bom dia, ministra. Ministra, eu gostaria de perguntar a respeito do mercado consumidor indiano, que se tornou a nova China. A classe média indiana tem crescido muito nos últimos anos e há uma cobiça internacional para fornecimento de alimentos para esse mercado. Como o governo brasileiro tem se preparado para ingressar e ser o principal provedor deste mercado consumidor tão importante no mundo? Olha, o governo, eu já fiz uma missão à Índia no ano passado, há um ano atrás, logo no início da pandemia. Foi muito boa a nossa primeira ida à Índia. A Índia é um mercado enorme também, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, é o mesmo tamanho do mercado chinês. Tem hábitos diferentes dos nossos, culturalmente nós somos muito diferentes, então a gente tem que conhecer mais. Nós conversamos sobre muitos produtos, voltamos de lá com a abertura do gergelim,
que o Brasil começa a produzir aí de maneira mais intensiva. É um produto muito interessante, grão de bico, que também eles são grandes consumidores, feijão calpi. Então, é uma diversificação, inclusive, da nossa pauta, né? De soja, milho, algodão, açúcar. Então, é muito interessante. Eles ficaram muito interessantes na carne de frango, de aves. Eles têm lá uma dificuldade cultural, porque eles ainda comem o frango matado quase na hora lá, então precisa aumentar a cadeia de frios, né, para poder fazer a distribuição. Enfim, nós estamos começando a conhecer, temos uma possibilidade enorme, Uribe, com etanol, porque eles são grandes produtores de açúcar, então de fazer aí uma grande parceria. Então, enfim, é um mercado muito interessante que nós estamos muito antenados lá. Nós temos aqui um embaixador da Índia muito ativo, que tem conversado muito sobre essas possibilidades desse mercado fantástico que vai ser a Índia agora nesses próximos anos. Pois é, e justamente para falar sobre comida, né, eu chamo a senhora para mais uma pergunta. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil, em breve, vai se tornar o maior produtor global de alimentos. Quando isso vai acontecer? É aí uma previsão daqui 5 anos, ou mais tempo, ou menos tempo, que o Brasil ele já é um destaque, por exemplo, na produção de soja e no quanto isso abastece os mercados lá fora. E estamos aí com tudo para realmente virarmos o principal produtor de alimentos no mundo, passando na frente até mesmo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, por enquanto, ainda estamos um pouco longe. Os Estados Unidos produz 360 milhões de toneladas só de milho, né? Que a gente ainda não chega a 300 milhões de grãos. Nós produzimos aí, se você somar aí tudo que a gente produz, se você puser cana-de-açúcar, a gente vai para bilhão de toneladas. Mas nós temos aí uma possibilidade, o Brasil é um dos poucos países que tem essa chance de produzir rapidamente, porque nós temos aí mais de 60 milhões de hectares de áreas que já estão abertas, que já estão antropizadas e que podem vir para o sistema produtivo de maneira mais eficiente, que nós chamamos aí de pastos degradados, que hoje estão utilizados com a pecuária, né? A agricultura só utiliza 8%, quase 8%, não chega a 8%, mas vamos falar em 8% da nossa área de produção. E você, então, com essa possibilidade, e a gente tem visto isso, né? Está acontecendo isso desde o ano passado de maneira mais intensa. Nós estamos vendo a agregação dessas áreas a áreas produtivas, principalmente de agricultura. Então, esse ano agora, na safrinha de milho, que nós estamos ainda por colher, começamos agora a colheita, nós tivemos aí um incremento de mais de 1 milhão de hectares dessas áreas. E a previsão para a próxima safra de verão, que inicia o plantio em setembro, outubro, nós teremos aí, nós estamos ainda fazendo o levantamento, mas a perspectiva é de quase 3 milhões de hectares a mais. Então, cada ano que a gente ganha em área e produtividade, e o mais espetacular é isso, o Brasil é um dos poucos países, acho que é o único país em extensão que consegue fazer 2 safras por ano, até 3, mas 2 numa extensão de área muito grande, todos os anos. Então, antes nós colhíamos 3 mil quilos por hectare numa área. Hoje a gente colhe até 10 mil quilos por hectare neste mesmo pedaço de chão. Então, e no mesmo ano. Então, isso é uma coisa muito relevante. Por isso, o Brasil ele vai continuar crescendo e a FAO estima que o Brasil, em 2050, nós vamos ter que produzir 40% mais do que nós produzimos hoje, porque vai ser o Brasil vai ser demandado para colocar essa produção para garantir não só a nossa segurança alimentar, mas do mundo.
Ministra, queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a crise hídrica que a gente está vivendo neste momento, a pior crise hídrica que a gente já viveu nos últimos 91 anos. A gente sabe que há falta de chuvas, que já está acontecendo, mas também está no radar dos próximos meses, servindo aí até de alerta para alguns especialistas do que pode significar no futuro uma possibilidade de racionamento, até agora negada pelo governo. Como é que a pasta está trabalhando para que essa crise não impacte na agricultura? Olha, a agricultura brasileira, ela em sua grande maioria, ela é uma agricultura feita sem irrigação, né? A gente depende de São Pedro, né? Das chuvas na hora certa para plantar. Então, neste momento, nós não temos nada sendo plantado, é só hortifruti e granjeiros, mas as grandes culturas, hoje elas estão, o milho está sendo colhido, tivemos uma quebra, vamos ter uma quebra significativa na safra de inverno, né, que nós chamamos de safrinha, porque tivemos um período de falta de chuvas aí entre no mês de março e abril, né? Maio e junho começamos a ter mais chuvas, então até conseguimos salvar uma área significativa aí do milho para que essas perdas não fossem maiores. Agora, nós vamos ter plantio só em outubro, fim de setembro, começo de outubro. Então a gente está esperando, vamos dizer, que saber como é que vai acontecer agora. É preocupante porque quem irriga depende de água, de energia elétrica, então a gente está conversando, aí nós temos um comitê dentro do governo, né, de avaliação dessa crise para que as medidas necessárias sejam implementadas e antecipadamente. Neste momento, né, e a gente tem aí as previsões e espera que as chuvas comecem a acontecer na hora certa. Mês de junho foi um mês chuvoso e muitas áreas do Brasil tivemos até um aumento de chuvas. Não suficiente para encher os reservatórios, mas que para a agricultura foi, enfim, salvou a lavoura, como a gente costuma dizer na roça. Antes de São Pedro, a gente tem mais uma pergunta do Rafael Colombo. Exatamente. Olha, eu vou aproveitar aqui para fazer algo, viu, ministra, que a nossa chefia repudia, mas como eu já sei que eu não vou voltar a poder perguntar para a senhora, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Então, se a senhora pudesse ser um pouquinho mais concisa para minha bronca não ser muito grande aqui, eu agradeço. A primeira delas é a seguinte: o Congresso Nacional discute a possibilidade de exploração comercial em terras indígenas. O agronegócio tem algum interesse, alguma avaliação sobre esse projeto? Se eventualmente for autorizada a exploração econômica de áreas indígenas, isso interessa de alguma maneira ao setor? A senhora imagina que pode haver um avanço em concordância com os índios da agricultura em áreas que hoje são preservadas desse tipo de atividade econômica? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria deixar a oportunidade aqui para a senhora falar um pouquinho da Embrapa, né? A senhora falou, nós vamos ter de aumentar em 40% a produção de alimentos até 2050. Somos os grandes provedores de alimentos do mundo e seremos ainda mais. E a Embrapa, me parece, não é, ministra? Não sei se é o único, mas talvez seja o melhor exemplo de uma empresa pública que funciona na sua essência, né? E que estabelece parcerias muito bem-sucedidas com a iniciativa privada, né? Ou seja, ela presta um serviço público, mas sempre muito próxima da iniciativa privada, e muita gente atribui o avanço do setor aqui no país ao papel que a Embrapa desempenha, tanto com o setor público quanto com a iniciativa privada. Então, eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre esses dois assuntos. O que está sendo feito para o futuro da Embrapa para ela garantir, ou nos ajudar a garantir, que nós seremos os maiores produtores de alimento do mundo em breve? Bom, a Embrapa é uma empresa que dá muito orgulho, porque ela tem feito aí todo esse avanço tecnológico e esse sucesso do agro tem participação fundamental da Embrapa. É claro que tem outras entidades, mas a Embrapa tem sido a grande parceira do agronegócio através da ciência, né? Todos esses índices que a gente tem aí de produtividade, a grande maioria parte de pesquisa que
a nossa Embrapa traz para o setor privado, com parcerias, tanto com outras empresas, assim como com o próprio produtor rural. Então, a Embrapa, nós estamos modernizando a Embrapa para ela ser mais ágil, né? E, enfim, a Embrapa tem aí um belo caminho pela frente, principalmente sabendo que o Brasil tem que ser um grande provedor de alimentos para ele, para si próprio, mas também para o mundo. Então, a gente tem aqui uma especial atenção com a nossa Embrapa. Quanto a esse outro projeto, eu não vejo que seja um interesse assim do produtor rural. Eu acho que os indígenas têm interesse deles produzirem. Nós temos um bom exemplo no Mato Grosso, que deve ser conhecido, lá nos Parecis, onde são índios produtores, que plantam uma área dentro de uma reserva enorme, plantam, se não me engano, 10 mil hectares, 11 mil hectares, eles próprios têm uma cooperativa, produzem. Eu não vejo que essa lei é para atender o agronegócio. É claro que se tiver, vamos dizer, eu não sei como é que ela vai passar, nem se vai passar no Congresso, aí a gente tem que ver isso pela frente. Mas eu não vejo que isso é um interesse do produtor rural. Ministra, tudo bem? É Gustavo Uribe aqui de Brasília. Ministra, a senhora falou do boom das commodities, mas alguns economistas colocam um pouco em dúvida se ele irá durar este ano apenas ou terá uma duração um pouco mais prolongada no ano que vem. A senhora acha que esse boom, que pode favorecer a economia brasileira, a exportação brasileira, vai ter um pouco mais de tempo, deve durar até 2022? Eu acho que sim. Eu acho que para esses próximos 2 anos, depois eu não sei, mas esse ano e o próximo ano eu vejo que esse boom das commodities continuará acontecendo pela demanda que a gente tem visto aí mundial pelos produtos brasileiros, não só brasileiros, mas a própria safra americana, que está sendo também vendida lá muito rapidamente. Se você olhar os números, e você tem que lembrar que nós já estamos vendendo a safra do ano que vem, já tem boa parte, não a que nós vamos plantar agora, a que nem foi plantada ainda, já parte dela já foi negociada. Então, eu acredito que esse boom continue pelo menos pelos próximos por esse ano e outro. Ministra, sobre o Plano Safra, que foi anunciado essa semana. Finalmente vamos falar de Plano Chegamos a essa pergunta. Então, para encerrar a entrevista, a senhora poderia falar sobre o alcance do Plano Safra? Havia uma negociação com o Ministério da Economia na faixa de um aporte de 15 bilhões de reais do Tesouro Nacional, vieram 13 bilhões. É satisfatório? Olha, ele foi satisfatório. É claro que se tivéssemos 15 seria muito melhor, mas 13 bilhões foi satisfatório. Nós atendemos principalmente o nosso público prioritário hoje, que são os pequenos produtores rurais. Tivemos um aumento de 33 bi para quase 40 bilhões. Isso vai ser muito bom para trazer esse pequeno agricultor para produzir cada vez melhor, com mais eficiência, ele tendo crédito. A nossa angústia agora é chegar assistência técnica a ele. Então, eu acho que o plano atendeu, é um plano mais verde, aumentamos em 100% a participação nos programas ABC, que é a agricultura de baixo carbono, então, e colocando aí juros bem razoáveis para que o produtor rural faça cada vez mais a sua agricultura mais sustentável, né, de maneira a mostrar para o mundo que nós somos capazes, já fazemos e podemos fazer mais. Então, hoje, existe crédito para isso. E na linha do tempo, está tendo mais crédito para isso, né? Isso é um ponto que a senhora gostaria de destacar também. Antes de iniciar a entrevista, a senhora me mostrou aí um gráfico que de 2016 para cá, né, houve um aumento maior a partir de 2018. 2018, né, a gente viu um aumento aí de 81% para o 81% para o pequeno agricultor, né, de aumento de crédito, e de 90% para o médio produtor. Então, a gente vê aumentando. E o grande pegando, indo ao mercado, né, e não usando esse crédito oficial, que foi desde o início deste governo o que eu e o ministro Paulo Guedes consensuamos, que a gente tinha que colocar crédito para aqueles que têm menos possibilidade de ir ao mercado tomar, que são os pequenos produtores. É isso. Ministra Tereza Cristina, muito obrigada pela entrevista. É um prazer estar com a senhora mais uma vez. Muito obrigado, Basília, Rafael, Colombo. Obrigado, ministra. Muito obrigado mais uma vez pela atenção com a CNN. Nós conversamos aqui com a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, dentre outros assuntos, sobre o lançamento do Plano Safra 2021-2022.